Então, esse teorema do núcleo da imagem é um teorema muito simples. Eu gostaria de falar ainda mais somente uma questão de uma interpretação geométrica e dar duas aplicações. Então vamos lá. Geometricamente, a gente poderia representar então o espaço E como um espaço de partida. O espaço vetorial E. Eu estou tentando desenhar aqui como se fosse um R3 e dizer que esse espaço E ele se decompõe em dois subespaços. Esse aqui sai da prova do teorema. Dois subespaços. Um deles é o núcleo de T. Poderia até desenhá-lo aqui em amarelo. Esse espaço aqui, o espaço vetorial, e o complementar do núcleo, esse outro espaço aqui azul, vou chamar aqui de E1. Então a gente tem que E se escreve como soma direta de E1 com o núcleo. E a aplicação linear T, ela faz o seguinte. Bom, isso aqui vai no espaço F, espaço vetorial F. Ela faz o seguinte: tudo que está em amarelo vai ser enviado no zero, né? O núcleo são os vetores que vão ser todos enviados no núcleo, no zero. Aqui está o zero de F. E o espaço azul, esse outro subespaço, vai ser enviado na imagem dele. Então temos T de E1, que é um subespaço de F, que é a imagem do espaço E1. Vou representar então dessa forma assim, azul. Segue também da prova do teorema que a dimensão da imagem de E1 tem a mesma dimensão do espaço E1. E, portanto, vai ser menor ou igual sempre que a dimensão do espaço de origem. E aqui começa a haver as restrições para aplicações lineares poderem ou não ser injetoras ou subjetoras. Essa é a primeira aplicação do teorema. Então vejamos. Aplicação 1 é responder a seguinte pergunta. Imaginemos que nós temos uma aplicação linear de um Rn e Rm. Eu gostaria de saber sob que condições, ou seja, quando esta aplicação aqui é sobrejetora. Para ser sobrejetora, a gente tem que ter que a imagem do Rn seja igual ao Rm. E o teorema do núcleo e da imagem diz-nos ainda que a dimensão do nosso espaço de domínio é igual à dimensão do núcleo de T mais a dimensão da imagem de T. Então, se a aplicação é sobrejetora, a imagem aqui vai ser o Rm e, portanto, esta dimensão aqui é N. A dimensão, perdão, é M. A dimensão do Rn, já sabemos que é N, e isso diz-nos que a dimensão do núcleo é N menos M. E nós sabemos que a dimensão de qualquer espaço vetorial, em particular do núcleo, é sempre maior ou igual a zero. Então, se existe uma aplicação linear sobrejetora, necessariamente temos que N tem que ser maior ou igual que M. Dois exemplos. Essas duas aplicações lineares
uma delas de R5 em R10 e outra de R3 nos polinómios de grau menor ou igual a 3, nunca podem ser sobrejetoras. Porquê? Porque a dimensão do R10 é 10, que é maior do que 5, e a dimensão dos polinómios de grau menor ou igual a 3 é 4, que é maior que 3. Se trocarmos agora a nossa pergunta para perguntar quando é que uma transformação linear de Rn em Rm é injetora, de forma dual, se nos perguntarmos quando é que uma aplicação de Rn em Rm é injetora, o que a gente observa é que ser injetora significa que o núcleo é zero, portanto a dimensão dele é zero, e assim sendo, temos que a dimensão da imagem tem que ser igual à dimensão do domínio, esta é n, mas a gente sabe que a dimensão da imagem, como a imagem é um subespaço do contradomínio, então isto é menor ou igual que a dimensão do Rm, e portanto o que a gente conclui é que para termos uma aplicação linear injetora, necessariamente m tem que ser maior ou igual a n. Então, como exemplo, uma aplicação linear de R2 em R nunca é injetora, simplesmente pelo fato que a dimensão do domínio é maior do que a dimensão da imagem. Bom, repare que se tivermos uma aplicação linear em que no domínio eu tenho menos dimensão, ou seja, por exemplo, R2 em R3, aplicação linear, ela pode ou não ser injetora. Então, vejamos, eu posso me perguntar sob que condições, ou seja, é possível construir uma aplicação linear que seja injetora? Será que existe? Bom, e a resposta é a seguinte: se satisfaz as condições do teorema do núcleo da imagem, sempre existe. Como determinar uma delas? Bom, toda a aplicação linear fica determinada por vetores de uma base, então vou pegar a base mais simples, 1, 0 e 0, 1, base canónica, e eu só preciso determinar que as imagens desses vetores. Para que a aplicação linear seja injetora, significa que o núcleo tem que ser trivial. Então, o que eu tenho que fazer é com que as imagens destes dois vetores aqui sejam vetores que sejam Li em R3. Qualquer escolha serve. Então eu posso escolher, por exemplo, 1, 2, 3 e o 4, 5, 6. Estes dois vetores são dois vetores Li em R3. Isso faz com que o núcleo da minha aplicação linear seja o zero. Então, exercício mostra que T é injetor. Como uma segunda aplicação, aparece aqui esta coisa maravilhosa. Se não vejam, todo o espaço vetorial E sobre o corpo K é isomorfo a K elevado a N. Entre outras palavras, um exemplo mais concreto deste fato, vocês têm que um espaço M2 por 3 de C sobre o corpo dos reais. Que dimensão tem? Este espaço aqui tem dimensão igual, então seria 2 vezes 3, 6, mas ele é sobre o corpo dos reais, logo a gente tem que duplicar, então tem dimensão 12. Então isto está, o resultado anterior diz-nos que M2 por 3 C é isomorfo a R12. De alguma forma, é um teorema, é uma aplicação que nos permite
dizer que todos os espaços vetoriais que nós temos vindo a estudar se podem reduzir facilmente a um Rn ou um Cn, conforme o caso. Bom, conforme o caso dos corpos K igual a R ou C, são os mais comuns. Pois bem, para mostrar este fato aqui, basta que a gente construa uma aplicação linear, ou seja, a própria definição de ser isomorfo significa que existe uma bijação linear entre um e o outro. Então pega E, o espaço vetorial dado, e peguemos K elevado a N. Queremos encontrar uma aplicação linear bijatora. Então, E é um espaço vetorial de dimensão finita. Eu esqueci aqui. Vamos colocar aqui dimensão de N. Então, se E é um espaço vetorial de dimensão finita, seja B uma base dele, V1, V2 até Vn. Então, a gente sabe que toda a transformação linear fica determinada por vetores da base, usamos isso repetidas vezes. Então basta eu dizer quem são as imagens destes vetores. Então eu posso enviar o V1 no primeiro vetor da base canônica de Kn, 1, 0, 0 e n-1 zeros. O segundo no segundo vetor, 0, 1, 0 até o 0. E o último vetor Vn, o vetor 0, 0 até chegar à última coordenada. Então essa aplicação aqui, determinada desse jeito, vai ser linear e, além disso, a imagem de T ela vai ser gerada pela imagem dos vetores da base T de Vn. Bom, mas como as imagens dos vetores da base se formam uma base de Kn, então a imagem é tudo Kn. O que é que isto está dizendo? Está-nos dizendo que T é sobrejetora. Mas como a dimensão de E é N e a dimensão da imagem também é N, ser sobrejetora é o mesmo que dizer que é bijetora. E, portanto, estabelecemos uma bijação entre E e Kn, dizendo então que estes dois espaços, a menos de bijação, são o mesmo. Olhem que legal.